Meus irmãos, graça e paz do Senhor. Vamos abrir as Escrituras nessa manhã no livro de Daniel, capítulo 9. Leremos do verso 1 ao versículo 19. Daniel, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 19, a primeira parte desse capítulo. Vocês acharam, meus irmãos? Amém. Diz a palavra de Deus. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo o Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti, ó Senhor. A nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca, debaixo de todo o céu, aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos de nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos à sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós.
Agora, pois, ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo e as tuas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, obrigado pela tua palavra. E a minha oração é que não estejamos apenas encantados, deslumbrados com a beleza da construção desse texto tão maravilhoso e belo, mas que nós sejamos alcançados pela mensagem profunda, contrita, impactante que esse capítulo possui. Que o Senhor fale conosco mais uma vez nesses breves minutos nessa manhã e que sejamos profundamente ensinados pelo Teu Espírito e pela Tua Palavra. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia do Teu povo, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, temos nesse texto profundas reflexões teológicas, espirituais. Temos nesse texto profundos ensinamentos de um homem que serviu a Deus durante 70 anos na corte babilônica sem se corromper. Temos nesse texto, nessa porção do capítulo 9, ensinos importantíssimos sobre fé, sobre arrependimento, sobre contrição, sobre rebeldia, sobre iniquidade, sobre impiedade. Aqui nós temos um profeta agora caminhando para um terceiro momento, ou uma terceira visão. No capítulo 7 vimos a primeira visão, anos depois, 2 anos depois, a segunda visão, e agora 10 anos depois, a terceira visão. O distanciamento histórico entre o capítulo 8 e 9 é de uma década. Quando nós lemos isso, nós não percebemos essa transitoriedade temporal no texto, porque parece tudo imediato demais para nós. Mas muitos anos se passaram aqui. Aqui nós somos ensinados sobre a importância de uma real convicção de pecado e de consciência dos nossos pecados particulares, e não apenas isso, os nossos pecados públicos, coletivos, nossos pecados congregacionais, pecado de um povo, de uma igreja, contra o seu Deus, diante dos seus ensinamentos, diante de suas exortações. Aqui aprendemos que mesmo sendo provados duramente por Deus no cativeiro, o povo continuava empedernido, continuava enrijecido, continuava duro diante das exortações do Senhor. 70 anos de cativeiro não amoleceu o coração daquele povo. Isso nos mostra que muitos que estão no seio do povo de Deus podem receber de Deus rígidos, corretivos e permanecer ainda com o coração afinado a uma vida pecaminosa. Por isso nós não devemos nos impressionar quando nós contemplamos tal coisa acontecer no meio da igreja. Pessoas que têm sido repreendidas pelo Senhor, corrigidas pelo Senhor, mas são perseverantes em não se arrepender. Aqui aprendemos que todo distanciamento de Deus causará um desmantelamento moral no meio do povo de Deus. Quando o povo vai se afastando do Senhor, a sua vida moral vai decaindo, porque isso está muito relacionado. Aqui nós aprendemos várias coisas com Daniel a respeito da oração de confissão. Aqui nós aprendemos muitas coisas com Daniel com respeito à oração de intercessão. Porque Daniel está representando o povo diante de Deus em oração. Apesar de ele ser um profeta, ele está fazendo aqui uma função sacerdotal. Ele está rogando ao Senhor por causa do povo,
e tomando sobre si mesmo o pecado de todo o povo. Ele não está meramente dizendo, Senhor, o teu povo fez isso, o teu povo pecou assim. Ele está dizendo, nós pecamos, nós fizemos assim. Nós nos distanciamos do Senhor. A nós pertence o corar de vergonha. Então vamos observar passo a passo, irmãos, coisas importantes aqui. Observe que no primeiro versículo, nós observamos Daniel apresentando um fato muito interessante a respeito da sua consciência sobre o momento que eles estavam vivendo. Agora era o primeiro ano de Dario, então isso quer dizer que o povo de Israel estava livre dos babilônios, os babilônios não estavam mais oprimindo, os 70 anos passaram, e aqui o povo estava prestes a receber a sua liberdade, ou já tinham recebido a sua liberdade, para voltar a Jerusalém e reconstruir, com Esdras e com Neemias. Veja o versículo 2. O texto diz, no primeiro ano do seu reinado, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Daniel estava lendo Jeremias. E essa era uma leitura importante para ele, especificamente Jeremias 25. Jeremias havia profetizado esse tempo específico, e agora esse texto estava causando em Daniel algo muito interessante. Estava trazendo à memória de Daniel que Deus estava prestes a cumprir as promessas de restauração do povo. Detalhe, embora o povo não tivesse arrependido ainda. Isso é interessante, né? Como o povo de Deus pode ser duro para reconhecer as exortações do Senhor. Aqui nós observamos também que é através da leitura da palavra que Daniel é levado à oração, a orar pelos pecados do povo. Embora o texto de Jeremias dissesse que Deus daria ao povo restauração, libertaria o povo da opressão, do cativeiro, Daniel é levado a orar pelo arrependimento. Daniel é levado a orar pela restauração espiritual do povo, não apenas no fato de o povo receber a possessão da terra ou a prosperidade de voltar para a sua terra de origem. Daniel estava orando pela prosperidade espiritual do povo de Israel, irmãos. Era essa a preocupação do profeta. A prosperidade espiritual do povo de Israel. Nós, comumente, quando somos tomados por dificuldades, sofrimentos e problemas, nós comumente oramos pela restauração da nossa vida naquela área que estamos sofrendo, mas não oramos pela prosperidade espiritual de nossa alma. Deus usa tempos difíceis, Deus usa pesos de opressão sobre os nossos ombros, angústias e aflições sobre nós, para nos dar prosperidade espiritual. Mas o grande ponto é que nós não percebemos isso e somos muito lentos e retardados em entendermos o que o Senhor está fazendo. Tem sido assim com você? Ou você tem sido levado a uma consciência mais profunda dos seus pecados quando você vai à palavra de Deus? Se você não está indo à palavra de Deus, se você não está lendo o que os profetas disseram e os apóstolos disseram, você se conformará com a sua vida pecaminosa. Você se conformará com o estado do seu coração. Você não discernirá o que é a mão esquerda e a direita. Porque você não está sendo guiado por Deus. Você não está ouvindo a Deus. Embora Deus esteja falando com você constantemente, não resista à voz do Senhor. Não endureça o seu coração diante da palavra de Deus. Há determinadas situações nas nossas vidas que os nossos olhos só se abrem lendo a palavra quando nós estamos imersos em aflições e dificuldades. E há momentos em nossa vida que Deus traz bênçãos sobre nós, mesmo quando nós não estamos arrependidos ainda. Você entende isso? Que Deus nos abençoa mesmo quando nós não nos arrependemos ainda. Isso não é um ensino que deva nos acomodar ao nosso pecado. Isso é um ensino que deve fazer a nossa alma estremecer. Essa, para mim, é uma das maiores repreensões do Senhor. É quando Ele me abençoa quando eu não estou obedecendo. Porque isso traz mais responsabilidade sobre minhas costas. Sobre você também.
sobre sua casa também. Deus tem dado a você uma casa para morar, roupa para vestir, comida para comer, e você permanece em desobediência, impenitente diante do Senhor, você deve tremer diante disso. Uma verdade terrível das Escrituras é que Deus é bondoso. Essa é uma verdade terrível das Escrituras. Deus é bondoso. Por que é terrível? Porque é um contraste muito grande entre o que Deus é e o que eu sou. Entre o que Deus é e o que você é. Deus é bom. E isso deve nos alegrar e deve nos fazer tremer na sua presença. Oraremos melhor, meus irmãos, se temos conhecimento da vontade de Deus revelada na sua palavra. Tiago nos diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Porque pedimos algo que é contrário à vontade de Deus. Oraremos melhor, teremos uma vida de oração mais frutífera se conhecermos melhor a palavra de Deus. Se um crente lê direito a Bíblia, ele é inclinado à oração. Se ele lê direito. Se ele está comprometido com o texto bíblico, ele é empurrado pelo Espírito Santo para se ajoelhar diante do seu Deus. O povo de Israel vinha pecando terrivelmente contra Deus há anos. Não só há 70. Há mais de um século. Vinha perseverando em pecar contra Deus, mesmo com as exortações, mesmo com as bênçãos, mesmo com o ensino, mesmo com a misericórdia sendo disponibilizada, mesmo com a compaixão do Todo-Poderoso. O povo vinha errando mais de 100 anos. E Deus estava usando Isaías, estava usando Jeremias, estava usando agora Daniel, Ezequiel, profeta do cativeiro. Deus vinha falando desde Samuel ao povo e o povo continuava pecando contra Deus. E nós, meus irmãos, temos persistido em viver em desobediência? Vindo à igreja, ouvindo o sermão, entendendo o que Deus está falando, sabendo que aquela verdade de Deus, temos perseverado ainda em permanecer em desobediência contra o Senhor? Mesmo lendo as Escrituras e as promessas e as exortações do Todo-Poderoso, mesmo tendo convicção de que Deus está usando os seus profetas, nós temos abandonado a obediência a Deus. Isso é terrível. Nós estaremos atraindo a ira do Todo-Poderoso se nós estivermos ouvindo a verdade do Eterno e não estivermos inclinados à obediência. Qual é a nossa postura diante do Senhor? Que Deus tenha misericórdia de nós. Veja o verso 4. Depois do contato com o livro de Jeremias, o verso 4 nos diz, ou melhor, o verso 3 nos diz: voltei o rosto ao Senhor para o buscar em oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e temível. Observe, viu? Que guardas a aliança e a misericórdia com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Agora, observe os contrastes que Daniel começa a fazer. Deus é aquele que é grande e temível. Deus é aquele que guarda a aliança. A ideia do texto hebraico aqui é: tu és aquele que guardas a aliança de amor com o teu povo. Essa é a ideia do texto. Tu és aquele que guarda a aliança de amor com o teu povo. Misericórdia aqui, no texto hebraico, é amor. Para nós, misericórdia tem um entendimento diferente, né? É Deus colocar o coração na nossa miséria, mas tem a ver com amor, mas não o amor pactual, como nós entendemos no Antigo Testamento. A ideia aqui é que Deus guarda uma aliança de amor com o seu povo. E qual é o contexto? O contexto é de um povo rebelde que não está obedecendo ao seu Deus. E Deus guardando uma aliança de amor com o povo. Verso 5 diz: embora Deus seja aquele que guarda a aliança de amor, seja grande e temível, o verso 5 mostra o que nós somos. Temos pecado. Temos cometido iniquidade. Procedemos perversamente. Fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Veja, Daniel mostrando quem é Deus, o caráter amoroso, pactual, fiel de Deus e quem somos nós. Quem somos nós? Quem é o povo de Deus?
povo de Deus é um povo pecador, um povo iníquo, mau. A ideia de iniquidade aqui é essa. Daniel está dizendo, nós somos maus, Senhor. Nós somos maus. Procedemos perversamente. Nós somos perversos. Nós somos perversos. Eu me lembro de um projeto missionário que eu estava, que um jovem pregando para uma senhora disse, nós somos miseráveis pecadores. Ela disse, eu mesmo não, só se for tu. Me chama de miserável não, sai da minha casa. Que eu não sou miserável não, eu sou uma boa pessoa. Eu sou uma boa... A bichinha estava iludida. Olha o que Daniel está dizendo. Se Daniel está dizendo isso aqui do povo de Deus, imagina quem não é. Que não está no contexto da aliança. Daniel está dizendo, nós, igreja do Senhor, somos maus, somos perversos, somos rebeldes, nós nos apartamos dos seus mandamentos, esse é o estado da nossa alma, o estado da nossa igreja. No verso 5, não temos ouvido aos teus servos os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. E aí ele volta a falar de Deus. Ele fala de Deus, fala de nós, depois fala de Deus de novo. A ti, ó Senhor, pertence a justiça. Deus é justo. Todas as imprecações do pacto, todas as maldições que estavam vindo sobre o povo, porque o cativeiro era um juízo de Deus, era uma maldição pactual. Aquilo era a manifestação da justiça. E Daniel está dizendo, o Senhor está correto? Nos visitar com maldição faz parte do pacto. Nós temos desobedecido e o Senhor falou, por meio de Moisés, que se o seu povo desobedecesse, o Senhor visitaria o seu povo com julgamentos, com punições, com maldições. Por isso Daniel diz, a ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corá de vergonha. Veja aqui os contrastes. Veja como Daniel vai pondo literariamente cada frase no texto. Daniel nos mostra como pecadores, mostra Deus como amoroso. Daniel agora mostra Deus como justo e coloca agora para nós a necessidade de nos envergonharmos diante de Deus. A nós pertence o corar de vergonha. Nós temos nos envergonhado, meus irmãos, dos nossos pecados ou temos nos orgulhado deles? Tem muita gente por aí se orgulhando dos seus pecados. Tem muita gente batendo no peito dizendo eu sou assim mesmo, desde que nasci e vou morrer assim. Tá assim tua vida? Se apegando aos seus pecados, se amarrando a eles? Não, isso aqui eu não solto não. Isso aqui eu não solto não. Se você já leu O Senhor dos Anéis, você já viu um serzinho feioso que ama um anel e chamou o anel de meu precioso. É assim que você tem agido com seu pecado? Isso aqui é meu precioso. Eu não quero soltar ele não. Eu não sei viver sem ele não. A nós pertence o corar de vergonha. Arrependa-se. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu estou envergonhado diante da tua face. O Senhor é bom, amoroso, justo, compassivo. O Senhor já era para ter me exterminado da face da terra há muito tempo. Mas o Senhor tem cuidado de mim. O Senhor tem me abençoado. O Senhor tem cuidado da minha vida. O Senhor me salvou. Ainda que Deus não me desse absolutamente nada, Ele me salvou. Isso em si já é grandioso. Isso em si já é o grande motivo para a gratidão do nosso coração. Então, por isso, diariamente nós devemos corar de vergonha diante de Deus. Corar de vergonha. Agora, pare de dizer assim, quando Deus quiser, eu paro de errar nesse ponto. Pare com isso. Pois se você estava dizendo isso, escute. Ele quer que você pare hoje, agora. Porque a você pertence o corar de vergonha. A você pertence a responsabilidade de abandonar o pecado. Veja o que Daniel continua dizendo no verso 7. Os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer de perto, quer de longe, em todas as terras por onde tens lançado, por causa das tuas transgressões que cometeram contra ti. Daniel está dizendo que não apenas os judeus que estavam no cativeiro
estavam sendo infiéis ao Senhor. Todos os outros que não estavam no cativeiro. Havia um grupo que foi para o Egito, vários outros foram para outros lugares. Mas estavam pecando contra o Senhor. E Daniel estava orando por estes. Tem misericórdia, Senhor. Daniel aponta para quem? Cristo. Que intercede por nós. O que somos nós, irmãos? Quem somos nós? Ele intercede por nós à destra de Deus. Ele pede que o Senhor nos perdoe. E Deus perdoa por causa do Filho. Deus continua dispensando amor sobre nós por causa do Filho, que continua intercedendo por nós. Jesus não intercedeu uma vez, ele continua intercedendo por nós, à destra de Deus. Esse é um dos aspectos da exaltação de Cristo. Interceder por nós. Ele é sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor diz ao Pai em relação a nós: perdoa-os. Veja o versículo 8, novamente. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele. Mais uma vez, Daniel volta agora para Deus, né? Ele usa a mesma estrutura mosaica da lei moral, quando Moisés apresenta a santidade de Deus, a pecaminosidade humana. Daniel está fazendo a mesma coisa, apresentando a santidade do Deus eterno, do Deus de aliança com o povo, e a pecaminosidade do seu povo. Então, quando ele diz, ao Senhor pertence a misericórdia e o perdão, ele diz depois, nós temos nos rebelado contra ti, e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Aí alguém pode olhar para essas porções, as maldições de Deus, os juízos de Deus, e perguntar, onde é que está a misericórdia? Está em todo canto aqui, irmão. Está em todos os lugares aqui. Porque mesmo quando Deus julga o seu povo, é para trazê-lo ao arrependimento. É para atraí-lo ao perdão. E Daniel está mostrando isso aqui. Pecamos contra ti, tu és aquele que perdoa, tu és aquele que tem misericórdia. Daniel está mostrando Deus como um Deus amoroso, não como um Deus puramente irado. Não podemos tirar a ira de Deus, porque isso é um dos atributos divinos. Do seu exercício de justiça contra o pecado. Mas isso em relação ao pacto, em relação ao povo de Deus, não é para destruí-lo em termos espirituais, é para reconduzi-lo ao perdão, à comunhão com Deus. Então o verso 12 nos diz, ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porque nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, observe, viu? Veja só. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Mesmo Deus castigando o povo não se arrependeu. Eu acho que nem precisa aplicação aqui, né, irmãos? Eu acho que nem precisa aplicar. Porque o texto já é muito claro. Veja o verso 14. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal, e o fez vir sobre nós. Pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz,
pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito. Observe que ele começa a falar da salvação aqui. Com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome. Como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó nosso Deus, ouve a oração. Ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado que fazem resplandecer o rosto por amor do Senhor. A ideia de resplandecer o rosto está ligada à bênção sacerdotal. A ideia aqui, por amor do Senhor, também está ligada à bênção sacerdotal. Isso está ligado à graça de Deus. Deus resplandecer o seu rosto, Deus inclinar o seu rosto, está ligado à graça de Deus. Daniel está apelando para a teologia do pacto, irmãos. Daniel está dizendo, Senhor, lembra-te que fizesse uma aliança com o teu povo. Lembra-te que tu és fiel e tu disseste que manteria um povo. Lembra-te que desde os primórdios o Senhor está comprometido com o seu próprio nome por causa do povo. Irmãos, isso é maravilhoso. Por que nós não perecemos? Por que Deus não nos destrói? Por que Deus não acaba conosco quando nós persistimos em pecar contra Ele? Em andarmos na imundícia, no pecado, no pensamento desordenado? Por que Deus não acaba conosco? Porque Ele se comprometeu consigo mesmo. Eu amarei esse pecador, essa pecadora, essa igreja, esse povo, eternamente. Deus está comprometido com Ele mesmo, com o seu pacto, com a sua aliança. Isso nos dá tanta segurança, meus irmãos. Isso nos dá tanta convicção, que é a sua graça que nos envolve e nunca mais nos solta. Que é a sua graça que nos sustenta e nunca mais nos larga. Apesar do que somos, apesar do que fazemos, apesar do que dizemos, do que pensamos, apesar das nossas rebeldias, apesar das nossas iniquidades e maldades, apesar das intenções terríveis do nosso coração, apesar da nossa desobediência, apesar da nossa hipocrisia, que lemos os 10 mandamentos e quebramos eles ao mesmo tempo. Apesar disso, Deus, por amor a si mesmo, decidiu nos amar, apesar de tudo isso. Isso é constrangedor demais, irmãos. Isso nos envergonha demais. O amor de Deus nos envergonha. O amor de Deus nos lança no chão. E diz assim, você é nada. Você não é nada. Você não merece. Você não é digno. Você se porta como alguém que não me reconhece como seu Senhor. Você é um barro que acha que criou a si mesmo, que é independente, que é autônomo. Isso é você. Você é menos que nada, como diz Isaías ao povo de Israel. Você é menos que nada. Mas eu resolvi lhe amar eternamente, cuidar de você, ter compaixão de você e perdoar todos os seus pecados. Daniel continua aprofundando isso. Essa fase final da porção é impressionante, irmãos. Porque veja o que ele vai dizer agora no versículo de número 17. Agora, pois, ó Deus nosso, veja a apropriação de Deus. Tu és o nosso Deus. A ideia aqui é de pacto também. Nós estamos aliançados contigo. Tu és o nosso Deus. Daniel ora estando na congregação, né? Incluso na congregação. Então ele diz, tu és o nosso Deus. Ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos, e ouve, abre os olhos, e olha para a nossa desolação, e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados. Veja só, irmãos, fiados em quê?
em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Como é que um crente tem capacidade de orar? Por que, Senhor? Né? Por que, Senhor, isso comigo? Você está orando fiado na sua justiça? Garantido na sua justiça? Quando você ora, eu não mereço isso, Senhor, você está confiando na sua própria justiça? O que é que você não merece? Você não merece a graça de Deus. Você não merece a misericórdia de Deus. E sua vida não é pior por causa disso. Não é mais terrível por causa disso. Você pode pensar, mas pastor, é tanta luta, é tanta dificuldade, é tanto problema, que eu fico imaginando quando é que esse negócio vai ter fim. Você tem que mudar o foco. Você não deve esquecer os problemas. É aquela música daquele brega, né? Eu vou beber para esquecer meus problemas. Mas você deve olhar que para cada problema, cada sofrimento, cada enfermidade, cada aflição, há uma porção de misericórdia, compaixão e graça. Sempre haverá. Veja, as nossas súplicas estão perante a tua face, fiados não em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Veja o verso 19. Ó Senhor, ouve, Senhor. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende e age. Não te retardes. Por amor de mim. Faz isso, Senhor, porque tu me amas. Não, irmãos. Por amor de ti mesmo. É a aliança. Antes de Deus ter aliança com o seu povo, ele tem aliança consigo. Ele decidiu. Ele decidiu ser o que é para nós. Isso aqui, abra sua Bíblia no Salmo 23. Isso vai aparecer lá no Salmo 23. Veja o verso 3. Vinte e três, 3. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor. Por que ele me guia, na verdade? Porque ele ama a ele mesmo. Por que ele cuida de mim? Porque ele ama a ele mesmo. Por que ele me dá tanta misericórdia, compaixão e tantas bênçãos? Porque ele ama a ele mesmo. Porque ele jurou a si mesmo. Esse povo está em aliança comigo. E nós devemos usar isso em nossas orações. Quando nós nos arrependemos e vamos ao Senhor suplicando o seu perdão, nós devemos usar esse ensinamento. Senhor, por amor do teu nome, perdoa-me e restaura-me. Restaura a minha vida em todas as áreas. Por amor do teu nome, porque eu dependo apenas de ti e não da minha justiça. Porque o Senhor está comprometido consigo mesmo. Observe que o profeta exalta absolutamente a Deus e abate absolutamente o homem. Por isso que, fiado no pacto, Daniel vai dizer: Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, atende, Senhor, age. Age, Senhor, porque o Senhor está em pacto conosco. Age, Senhor, porque tu estás comprometido em nos ouvir. Age, Senhor, porque tu estás comprometido em nos livrar, não mais do cativeiro babilônico, entende o que o texto está dizendo? Mas de nossos pecados. Ponto central. O maior cativeiro não é qualquer sofrimento externo. É o nosso pecado. Que ele nos livre do nosso pecado. Ele nos salvou da condenação do pecado. Mas a santificação, o crescimento na santidade, numa vida santificada, é sermos salvos de nós mesmos todos os dias.
é sermos livres dos nossos desejos, pecaminosas inclinações todos os dias. Crescermos em santificação é quando ele cresce e nós diminuímos. É quando ele vive em nós e a vida que agora vivemos na carne, não vivemos mais pela vista de uma carne pecaminosa, mas pela fé no Filho de Deus. Deixa eu terminar dizendo aqui para os meus irmãos. Concluindo com o profeta Daniel, que nos ensina tanto nessa passagem, a respeito de nossa igreja, de nossos pecados. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age por amor de ti mesmo. Meu Deus, não te demores, pois tua cidade e o teu povo levam o teu nome. O nome de Deus está sobre nós. Não desonre o nome do Senhor. Vamos orar. Aplica tudo isso ao nosso coração, Senhor. Tem misericórdia de nós. A nós pertence o corar de vergonha. E nós estamos envergonhados diante de tua presença. Obrigado por Jesus Cristo. Obrigado pela intercessão eterna do Filho. Em nome de Jesus. Amém.